Conversa Fraterna com Dora Rodrigues. Você já teve dúvidas na sua prática mediúnica quanto ao fenômeno? Se existe ali uma presença espiritual, ou se aquilo que vem é seu, vem de dentro de você? Hoje nós vamos conversar sobre as dúvidas e questionamentos frequentes nos iniciantes da prática mediúnica. E no relato trazido por Lourdes Caterine, nós vamos identificar a fala de companheiros dos nossos grupos de trabalho. Porque no intercâmbio mediúnico, aquele fenômeno que ocorre através da mediunidade, em que estamos em aprendizados, estaremos a filtrar pensamentos de outras consciências. E é claro que no primeiro momento de aprendizado é natural que surja esse tipo de insegurança. Você está assistindo Conversa Fraterna com Dora Rodrigues. Então vamos ao relato. Estou iniciando o desenvolvimento da mediunidade. Sou médium consciente e por isso estou inseguro quanto à veracidade do fenômeno espiritual que ocorre comigo. Estou perdida em meu mundo interno e, por que não dizer, um tanto confuso. Tenho ideias geniais, mas, em determinados momentos, irreais e excêntricas. Não sei distinguir o que é meu do que é dos espíritos. O que eles dizem está certo ou errado? Devo seguir suas orientações em todos os momentos? Antes da orientação da Lourdes Caterine, nós vamos esclarecer aqui à nossa audiência alguns termos utilizados que, por vezes, não é do conhecimento de quem nos assiste, né? Médium consciente, como ele se coloca, é o médium que, durante o trânsito, durante a incorporação, ele mantém o controle do próprio corpo e noção do ambiente. Ele funciona ali como um tradutor ou intermediário, que compreende os pensamentos da entidade sem perder a própria consciência. Então, ele está ali realizando o seu trabalho, mas ele tem consciência do que o espírito vai falar, do que ele está dizendo, coisas dessa natureza. Quando ele fala de reais e de excêntricas, que ele diz que tem ideias geniais, mas por vezes irreais e excêntricas, os irreais nós já sabemos que diz respeito ao que não tem base física ou concreta no mundo real. E excêntricas são hábitos e gostos, né, bem diferentes do que a maioria considera normal na sociedade. Isso vem dos espíritos ou isso faz parte da própria criatura? Então, vamos ao esclarecimento da Lourdes Caterine. E ela nos diz que os espíritos superiores, eles não ditam normas de conduta a ninguém. Tem um enorme respeito pelo livre-arbítrio de cada um. Sabem que na atual etapa evolutiva da humanidade, a compreensão da verdade é muito relativa. Por isso que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam, sem cessar, submeter todas as comunicações ao controle da razão e da mais severa lógica. Então, ela é muito clara quando diz, olha, os espíritos superiores eles não interferem na tua conduta de vida, não, na tua maneira de pensar, de sentir, de ser, de agir, de reagir, de jeito nenhum. Eles têm respeito pelo teu livre-arbítrio, porque eles sabem que cada um de nós está no nosso momento, na nossa etapa evolutiva, fazendo aquilo que é possível, que é compreensível para a criatura, né? Então, eles nos recomendam, sim, que a gente submeta sem cessar todas as comunicações ao controle da razão e da mais severa lógica. Então, a razão nos diz o quê? Que naquele momento nós não deixamos de ser a criatura que somos. Estamos ali a serviço da espiritualidade e a razão pede que a gente fique atento aos fatos. Roque Jacinto, no livro Desenvolvimento Mediúnico, diz que, no sentido espírita cristão, desenvolver mediunidade é aprimorar nossa capacidade de relacionar-se com os espíritos. Aprimorar nossa capacidade de relacionar-nos com os espíritos. Não é a gente deixar de ser quem é, de maneira nenhuma.
E que mediunidade é uma faculdade natural do ser humano e ocorre em determinado momento de sua evolução. É um fenômeno irreversível, quer dizer, não se pode evitá-lo, pois faz parte do desenvolvimento inato das criaturas. Então, quando a mediunidade desponta a sua exuberância, o médium realmente não tem controle e busca a educação mediúnica porque está vendo, porque está ouvindo, porque está sentindo os espíritos querendo se comunicar, é porque chegou o momento. É o momento de sua evolução. E não há como afastar esse momento, não há como retirar esse processo da criatura, porque faz parte do desenvolvimento nosso, de todos nós, criaturas. E aí, Luz Caterine diz que o sentido da palavra desenvolver é desenrolar, abrir ou libertar algo que estava envolvido. Então, é como se a gente fosse dar passagem. Pronto, é o momento de desenrolar aquilo que estava guardado. E sempre tem início a partir de uma potencialidade já existente em estado natural. Então, não surge assim por acaso, não. Existe uma potencialidade em nós. Nós já reencarnamos, estruturados para esse processo. Então, a partir dessa potencialidade, que é um estado natural nosso, é que ela se manifesta. Portanto, a mediunidade é apenas um canal inerente às criaturas, capaz de registrar mensagens das dimensões invisíveis da vida. A mediunidade é esse canal que pertence às criaturas e que, através dele, se registra as mensagens das dimensões invisíveis da vida, dos nossos irmãos que chegam para conversar, para dar um recado, coisas dessa natureza. E ela diz, não se preocupe com sua consciência durante as comunicações. É como se ela quisesse dizer que, nesse momento, você não se pertence, você está a serviço. Então, não se preocupe com você nesse momento, se preocupe com o espírito que está ali. Mas ela lembra também que o médium é um filtro imprescindível ao pensamento do espírito comunicante. E seus sentidos não podem ser completamente desprezados. Então, o médium está ali a serviço da espiritualidade, mas ele é um filtro, ele vai filtrar o pensamento do espírito, o que ele quer dizer, como ele está se sentindo. Ele não pode se anular, retirar os sentidos dele naquele momento. As funções mentais, intelectuais, emocionais e espirituais do medianeiro, do médium, somam-se as do espírito no ato mediúnico, produzindo a mensagem falada ou escrita. Então, acontece um somatório, eu não deixo de ser quem eu sou. Eu somo o que eu sou com o que o espírito traz. Para que possamos identificar aquilo que é genuinamente nosso sentimento, ideia, pensamento e emoção, é preciso antes conhecer e compreender bem nosso mundo interior. É o famoso conhece-te a ti mesmo. Como é que eu vou identificar o que é meu? Que sentimento é esse? Que ideia é essa? Que pensamento é esse? Que emoção é essa que eu estou sentindo? É minha? Faz parte de mim? Eu identifico ela como sempre presente em minha vida? Ou foi agora esse sentimento? Eu não sei de onde vem, eu nunca senti isso. Que ideia é essa que está vindo na minha mente? Eu nunca pensei sobre isso. Então, são essas coisas que a gente precisa identificar. O que é nosso, o que faz parte de mim, para que eu possa fazer aí uma separação. Isso é meu, isso é do espírito, isso não me pertence. Está surgindo agora, é para esse momento. E é óbvio que as leituras clássicas, ela diz, e as complementares da doutrina espírita vão auxiliar muito o desenvolvimento de sua mediunidade. Mas antes de pedir opinião aqui e acolá, procure analisar os fenômenos com seus critérios e valores mais íntimos. Então, quando ela fala aqui das leituras clássicas e complementares da doutrina espírita, ela está chamando a nossa atenção para a nossa responsabilidade enquanto medianeiro, para o estudo, para conhecer aquela faculdade, me conhecer também. E é bem interessante que muitas pessoas, muitos médiuns, aprenderam nas suas buscas que, sabe, o médium tem que aprender nada.
Deixa o espírito chegar e fazer o que quiser. E não é dessa forma. Então, a literatura ela vai nos esclarecer, ela vai nos colocar diante do processo, qual é o nosso compromisso, qual é a nossa responsabilidade diante daquilo, como nós podemos ajudar o espírito, como a gente pode intervir, não permitir que o espírito se manifeste dessa ou daquela maneira. E somente o estudo vai nos favorecer nesse entendimento. E o conhecer a si mesmo, esse é primordial. Porque somente dessa forma é que a gente vai conseguir, diante desse fenômeno, adquirir essa segurança no trabalho, não ficar com tantas dúvidas, com tantos questionamentos. Será que isso é meu? Será que isso é do Espírito? Eu devo aceitar tudo que o Espírito diz? Tudo que ele diz é verdadeiro? Só o estudo vai nos trazer essas respostas. Mas, acima de tudo, ela nos convida, e isso é importante, a analisar todos os fenômenos com os nossos critérios e os nossos valores íntimos. Porque, de repente, o Espírito traz uma orientação que choca com os meus critérios, com os meus valores íntimos, e eu sou obrigada a aceitar isso? Ah, mas é um espírito que está dizendo, sim, mas os espíritos são como os homens. Existem aqueles que sabem muito, aqueles que sabem pouco, aqueles que não sabem nada, aqueles que brincam, que se divertem, que querem nos pregar algumas peças. Né? E aí ela diz que a maneira mais segura de você não ser ludibriado pelos espíritos desencarnados, e também, por que não dizer pelos encarnados, é não usar o senso comum, mas seu senso interior. É evidente que você o possui, e quanto mais você usá-lo, mais ele se tornará claro e eficiente, mantendo sua consciência desperta e evidenciando sua sabedoria interior. Então, não é porque me disseram que era dessa forma, eu acho que é assim, alguém disse que... Não. Vamos buscar em nós, no nosso senso interior, o que verdadeiramente é aquele processo, como é que eu estou me conduzindo, que é esse espírito que está chegando. Porque, olha, se a gente estiver em casa e baterem a nossa porta e a gente for lá atender, de acordo com a pessoa que está lá fora, a gente sabe se dá atenção ou não, se recebe em casa ou não. Então, não é muito diferente com o mundo espiritual, não. Alguém bate a porta da nossa casa mental e aí a gente conversa. Quem é você, o que você deseja, quais são as suas pretensões, vai analisando. Permito, não permito. Tudo isso faz parte do processo mediúnico. Então, ela nos diz, somos uma unidade físico, psíquico, espiritual. E precisamos dar a cada coisa sua devida importância. Identificando de modo gradual nossos estados interiores, não seremos levados a confundi-los com os dos outros. Conhece-te a ti mesmo. Me observo, me percebo, me compreendo, tranquilo. Agora, me ignoro, não sei das minhas ações, isso é um risco sério. Para aprendermos o que é nosso, é necessário olhar para dentro de nós mesmos, com toda a clareza que pudermos, além do corpo somático, abstraindo-nos das ideias preconcebidas, dos sentidos externos e dos papéis que representamos na vida. Olhar para dentro de nós mesmos, a gente não tem muito costume disso, não, sabe? A gente olha muito para fora, a gente olha muito para a vida do outro. Mas aqui ela pede que a gente tenha clareza, o quanto a gente puder, que a gente se enxergue além do nosso corpo físico, como espírito, e que a gente tenha, sim, uma compreensão, um entendimento dessas ideias preconcebidas que a gente traz, dos sentidos externos, dos papéis que nós representamos na vida, que a gente faça uma análise de tudo isso, porque esse é um processo que vai nos trazer essa clareza de quem somos verdadeiramente, de nos compreendermos, de nos entendermos. E aí ela diz que, permanecendo nesse exercício de constante autoidentificação, veremos pouco a pouco que estamos sentindo e absorvendo as energias alheias ou as nossas próprias sensações energéticas.
Por isso que Santo Agostinho dizia, né, para todos os dias a gente fazer aquela reflexão. Porque aí, se a gente se conhece, se a gente busca se conhecer, se a gente procura, nesse exercício constante de identificação, saber o que, que nós estamos sentindo, o que, que nós estamos absorvendo, quais são as energias alheias, quais são as nossas próprias sensações energéticas, isso vai nos ajudar muito, muito no trabalho da mediunidade e na nossa vida como um todo. Então, ela fala aqui que a identificação e a desidentificação vai modificar nossa postura interior diante das pessoas e das situações exteriores. Ou seja, iremos distinguir aquilo que pensamos ser ou pensamos sentir daquilo que realmente somos e sentimos. Quando a gente chegar a essa condição, vai ser um bem tão grande para nós, né? Essa identificação ou essa desidentificação, porque nesse processo uma das duas coisas vai acontecer. Eu vou me identificar com aquilo que eu estou vivendo, com aquilo que eu estou sentindo, então eu vou me desidentificar, não é meu. Então, o ser humano torna-se original apenas quando percebe o toque da inspiração divina em si mesmo. Inspiração divina em nós mesmos, presente em todos os momentos da nossa vida. A gente só precisa sintonizar. E aí ela conclui dizendo: mediunidade são pupilas invisíveis para vermos e admirarmos os espetáculos ocultos do universo. É ver sem valer-se dos olhos. É saber antes de tomar conhecimento dos fatos. Então, que a gente faça bom uso dessas pupilas invisíveis que nós temos, né? Para admirar esses espetáculos ocultos do universo. Já dizia o Teilhard de Chardin que existem mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã sabedoria humana possa conceber. E é justamente isso, a gente se valer dos nossos olhos, tomar conhecimento dos fatos, mas sempre, sempre com esse aprofundamento, tá? Com essas pupilas invisíveis. Como eu gosto de terminar sempre com alguma narrativa que esclareça um pouco da nossa fala, eu trouxe aqui uma narrativa intitulada A Voz que Parecia Ser Minha. Você está assistindo Conversa Fraterna com Dora Rodrigues. Um jovem médium começou a participar de uma reunião mediúnica cheio de entusiasmo, mas também de dúvidas, como acontece com todos nós. Nas primeiras reuniões, percebia pensamentos surgindo em sua mente com uma clareza diferente. Eram frases simples, às vezes acompanhadas de sentimentos que pareciam chegar antes das palavras. Mas ele se perguntava: será que é um espírito ou sou eu mesmo pensando? Quanto mais tentava descobrir, mais inseguro ficava. Quando surgia uma ideia, imediatamente pensava: isso é meu. Quando aparecia outra, talvez seja do espírito. E assim, preocupada em identificar a origem de cada pensamento, terminava bloqueando quase tudo. Certa noite, depois da reunião, procurou o dirigente. Acho que não tenho mediunidade, disse. Tudo que percebo parece nascer dentro da minha própria cabeça. Se fosse um espírito, eu não deveria ouvir alguma coisa completamente separada de mim? O dirigente sorriu e perguntou: quando alguém lhe telefona, você reconhece a voz da pessoa? Sim. E se for alguém que você nunca ouviu? Preciso conversar algum tempo para reconhecer. Talvez esteja acontecendo algo semelhante. Você está querendo reconhecer uma voz antes de aprender a ouvi-la. O jovem permaneceu pensativo. Então o dirigente continuou: o médium não precisa desaparecer para que o espírito se manifeste. Sua mente participa do fenômeno. Por isso, em vez de perguntar a cada instante: isso é meu ou é dele? Procure observar o que está chegando. É bom? É coerente? É útil?
está de acordo com os princípios do Evangelho? Mas e se eu estiver imaginando? Então, estudaremos juntos. A mediunidade não exige infalibilidade, exige educação, disciplina, humildade. Na reunião seguinte, o jovem decidiu mudar sua atitude. Quando percebeu novamente aquela ideia suave chegando ao pensamento, não tentou imediatamente descobrir de quem era. Acolheu-a com serenidade. Depois da reunião, apresentou suas impressões ao grupo sem afirmar. Foi determinado espírito que disse. Preferiu dizer, foi isso que percebi. Com o passar dos meses, através do estudo, da observação e da experiência, começou a reconhecer determinadas características das comunicações. Algumas ideias eram claramente suas, outras pareciam surgir espontaneamente. E havia aquelas em que seria impossível estabelecer uma fronteira precisa. Um dia ele compreendeu algo importante. Educar a mediunidade não era aprender a desconfiar de cada pensamento, mas aprender a discernir sem ansiedade. E descobriu que a pergunta mais importante nem sempre era quem está falando, mas o que essa mensagem produz em mim e nos outros. A partir daquele momento, deixou de buscar certeza onde ainda precisava de experiência. E começou verdadeiramente a aprender. Essa história permite trabalhar uma questão muito interessante. O médium não deve considerar automaticamente todo o pensamento diferente como comunicação espiritual. Mas também não precisa rejeitar toda percepção apenas porque ela ocorre dentro da própria mente. Estudo, experiência, análise crítica, equilíbrio e acompanhamento em grupo sério são fundamentais. Uma boa semana e até o próximo programa.